Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, Jeremias capítulo 5 e o 6. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Aqui ainda é Deus falando. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, que de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras, por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos, aqui está no plural, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás. Aqui está no futuro, ignorarás. E não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco,
e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: tememos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se escaçapam. Como se acaçapam os passarinheiros, ou seja, como se faz ali a armadilha para eles, para os passarinhos. Armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Então aqui terminamos o capítulo 5. Que perigo, o próprio Deus instigado aqui, como diz, muito irado com os profetas que profetizam falsamente. E hoje não é diferente. A pessoa vai abrindo a boca e dizendo: é Deus que mandou falar. E muitas vezes com acusações infundadas. Não é verdade? Tem profeta de Deus? Tem. Mas tem falso profeta também, infelizmente. Continua dessa forma. Capítulo 6 diz assim: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerém, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei
para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher são presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Ou seja, muito breve virá, né? Esse presto fala de brevidade. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Então, amados, nós vamos parar por aqui, devido esse capítulo que nós lemos, capítulo 6, e o capítulo 5 também.
capítulo 6, 30 versículos, mas bem extensos. Pode ver que a gente quase não comentou. E o capítulo 5 também, deixa eu relembrar aqui, me parece que foram aí 31. Então aí a gente para por aqui e amanhã a gente lê então primeiro Crônicas 15 e vai lendo mais também aqui em Jeremias, tá certo? Nós lemos então Jeremias 3 e 4 e o 5 e o 6. Quando tiver capítulos menores, aí a gente lê 5 capítulos, mas hoje foram 4. E a garganta hoje tá meio complicada, não sei porquê, eu nem tô gripada, não é Covid nem nada não, é que tem dia que tá meio seco mesmo o tempo, né? Ainda que já tá chovendo bastante, mas a garganta ainda sente muita secura do tempo que esteve muito seco esses dias, não é? Teve dia de a gente ver nos noticiários aí que estava em 10% não a temperatura, como que diz, agora eu não estou me lembrando muito bem, mas me saiu da mente agora, mas o que teria que estar em 60% estava em 10%, no caso o ar seco, né? O ar muito seco, por isso que a garganta sente dessa forma, não é? Então até lá, amanhã, no nome do Senhor, amanhã é 24, Senhor nos dando vida e saúde, a gente vai estar lendo mais algumas porções da palavra do Senhor. Medite nessa palavra de hoje e vamos agir como um povo prudente, como a igreja de Jesus e não como esse Israel que tanto desobedeceu ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, no nome do Senhor. Amém?